Renata Saladino, radiestesista favorita de vocês ou não. E eu deixei a sala de aula aberta para entrar o pessoal e eu já estou gravando porque hoje eu vou noite adentro. Segunda-feira eu também vou acender a vela de Santa Morte, eu também vou cultuar os Exus. Também tem o meu cantinho aqui de Zé Pelintra e eu também vou cultuar esses seres depois que eu terminar aqui. No entanto, aqui eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Deixa eu colocar eu aqui. Pronto. Em destaque. Deixa eu ver. Participantes, eu não sei se vai entrar mais gente, mas o que eu estava falando? Que hoje é uma noite um pouquinho atordoada para mim, porque também é o dia de acender a vela de Santa Morte, também é o dia de cultuar os meus Exus, cultuar os meus orixás. Então, hoje eu vou noite adentro, mas coincidentemente, hoje também é o dia de cultuar Hecate. E o que eu ia falar exatamente é que vocês vão ter um ritual amanhã com o Adrien. Então, hoje eu fiz algumas modificações e eu vou chamar parte da força aqui para ancorar a força dele lá. Porque, meus amores, eu fico muito feliz com toda a adesão que ele está tendo. Assim, vocês sabem que ele entrou no grupo, eu fiquei com 3 pés atrás, eu pensei, pronto, um louquinho de Hecate para me encher o saco. Já vai me falar que Hecate está em cima do telhado, que Hecate está no chão, que Hecate está na piscina, que Hecate está no fogão, que todos os lugares, porque tem muita gente assim. Tem muita gente assim, é unideus. Troca o Deus cristão por tão somente um Deus. E tem muita gente de Hecate e muita gente luciferiano que é assim, que troca um Deus pelo outro Deus. E eu tinha até medo desse menino. Depois a gente conversando, eu percebi a força dele, eu entendi o que estava sendo mandado para mim, virou um dos meus queridos, virou um dos meus apoios, e amanhã ele vai fazer um ritual muito sério, com muitas obsidianas, muito espelho negro, e ele não esperava essa adesão. Agradeço todos vocês, agradeço todos vocês. Ainda por cima, um amigo meu que é um super vidente lá de Portugal olhou e falou: como você está trabalhando com esse bruxo maravilhoso? E eu olhei assim e pensei, ele também percebeu o que ocorre ali, ele percebeu o que é isso, ele percebeu que força que é essa, que é o Adrien, que ele ainda não descobriu a força dele. Então, hoje eu vou fazer isso um pouquinho diferente aqui. Então, aqui eu estou excepcionalmente com velas pretas, normalmente eu acendo velas brancas, mas para ancorar também todas as velas que ele vai acender amanhã. Eu estou aqui com os elementos de Hecate, com os ovos, com as cebolas e com os alhos. Toma cuidado para não quebrar os ovos. Para quem não sabe, esses são alguns elementos dela. Esse daqui é um molho de chaves. Para simbolizar aqui a Senhora dos Caminhos. Esse daqui são costelas de tigre. Para simbolizar toda a força e a ferocidade dela. E como eu trabalho muito com Einalia, que é do mar, aqui eu tenho uma pulseira de coral que eu trouxe da Itália. Só um minuto, eu esqueci aqui
a minha taça de vinho, inclusive eu tenho uma taça separada só para ela. Então, essa é uma taça de vinho vermelha, eu achei meio pombogira, mas quando soube que eu ia cultuar Hecate, o homem que eu amo me deu essa taça. Falou, essa taça é dela. E foi a primeira coisa que eu ganhei de uma pessoa que chegou e falou, você vai cultuar Hecate, que eu não sei se vocês conhecem essa história. Hecate pegou o elevador com ele e deu uma bronca nele sobre o jeito que ele estava me tratando. Foi assim que eu soube que eu tinha que cultuar ela. Então a gente mora no mesmo prédio, eu no 22º andar, ele no 11º. Um dia abre o elevador, ele entra no elevador e tem uma mulher com 2 cachorros. E começa a conversar com ele. Você tem que tratar direito a minha filha. Começa a falar, e ele... Eu peguei o elevador com Hecate e ela foi muito específica. Ela falou, minha filha. Então, quando eu falei, vou cultuar Hecate, ele deu isso daqui para ela. E aqui, o meu espelho negro, desde já, sendo aberto, para ancorar todas as energias densas com as quais o Adrien vai trabalhar amanhã. E eu vou começar o meu ciclo aqui, agradecendo nossa grande mãe, que é distante, mas não é distante. A boa mãe não precisa interromper nada que o filho está fazendo. A boa mãe olha de longe. A boa mãe interfere tão somente no necessário. A boa mãe deixa o filho andar. A boa mãe, ela só aparece nas encruzilhadas. A boa mãe conhece todos os caminhos. A boa mãe auxilia-nos no que nós precisamos. E aqui eu peço especificamente pelos caminhos de Renata Irene Belmonte Percy Sanadinho, Mário Adriano Sanadinho e Tiago Bernardes Tavares. Meu irmão, meu melhor amigo e meus sócios. E aqui eu também peço por Daniela Balseiro Haruan, Adrienne Luciano Eufrazino, já protegendo e ancorando, protegendo e ancorando, protegendo e ancorando os trabalhos que ele vai fazer com espelho negro, com obsidiana, de limpeza dos karmas e também na sua energia. Protegendo Mireille Dark Batalha, Lucilene de Souza Pires e Bárbara Camila Cavalcante Alexandre dos Santos. Que todas essas pessoas sejam honradas e protegidas, honradas e protegidas, honradas e protegidas,
Ó Mãe Hecate, auxilia-nos. A boa mãe não vigia sempre os seus filhos. A boa mãe aparece quando necessário, aparece em cada caminho nosso que se bifurca. Mas hoje eu peço, entra na casa, no coração, na vida de cada um de nós e limpa. Limpa tudo que pode ser limpo. Que o seu séquito entre na casa de cada um de nós e limpe. Limpe tudo que possa ser limpo. Limpe nossa casa, limpe cada canto. Limpe os nossos ambientes. Passe pela porta da frente de cada casa, seguida de todo o seu séquito, e espante todo o mal que nos atormenta, espante todo e qualquer espírito, espante toda e qualquer pessoa que morreu e que não sabe que está desencarnada, retire todo e qualquer miasma, retire todo e qualquer olho gordo, retire todo e qualquer inveja e, se possível, retire todo e qualquer feitiço, magia ou bruxaria a cada um de nós, pelo poder do ovo, o ovo que é uma célula plena, o ovo que é um ser. Agora eu faço a transferência. Cada um de nós que tem algum problema, que tem alguma doença, que seja transferido para o ovo, que seja limpo o nosso corpo, que seja limpa a nossa carne, que seja limpo o nosso emocional, que seja limpo o nosso mental, que seja limpo os nossos sentimentos, que seja limpa a nossa emoção, que seja limpo o nosso pensamento, que seja limpo o nosso corpo, que seja limpo a nossa alma, que seja limpo o nosso comportamento, que seja limpo as nossas influências, que seja limpo o corpo de cada pessoa cujo nome está aqui, que seja limpo de qualquer ataque, que seja limpo de qualquer doença, que seja limpo de qualquer aflição, que seja limpa de qualquer dor, que seja limpo de tudo que pode ser limpo, aqui colocado aos seus pés, os olhos, pedindo a transmutação de tudo aquilo que nos atrapalha, como célula, como ovo do mundo, como transformação. Que seja limpo, que seja ancorada a sua energia em cada um de nós. Que seja ancorada a sua energia em cada um de nós. Limpa as mãos e os pés, que tem todos os nossos chakras, todos os nossos pontos energéticos. Peço a nossa limpeza. Que cada um de nós que tem alguma doença, algum problema, algo que precise de cura, tenha agora transmutado dentro do possível, do merecimento de cada um, tudo que possa ser transmutado. Assim seja. Que criamos consciência através da cebola, que somos seres em camadas, e que o nosso trabalho de limpeza e autoconhecimento é eterno. E que cada vez que uma camada for aberta, há de se chorar, há de se escorrer água, que é o nosso emocional em transformação. Há de se ter fibra, que é aquilo que segura cada uma das camadas. Há de se ter resistência e há de se abrir para uma nova camada, de uma nova maneira existencial, até que estejamos prontos para novamente tratar mais uma camada. E assim, cada um de nós cuida de cada camada da vida. E tenhamos consciência de nós mesmos. E através do halo, eu peço a consciência de sociedade. Aquela que vem me doendo mais, mãe.
Porque os seres humanos, eles estão perdendo a consciência de sociedade. Assim como o alho é feito de diversos dentes, nós, seres sociais, precisamos de diversas pessoas. Toda pessoa da nossa sociedade é útil para alguma coisa. Todos nós merecemos o reconhecimento do nosso pertencimento. Que cada um de nós reconheça o pertencimento do outro. Que nenhum de nós deixe de pertencer ao grupo. Que o grupo fortaleça a todos. Que nós saibamos que isso são vários e isso é uma sociedade, isso é um grupo, isso é um pertencimento. Que nós nunca esqueçamos que nós pertencemos e que os outros pertencem e que há de ter o nosso reconhecimento, o nosso lugar, o nosso pertencimento, o reconhecimento do pertencimento de todos, o respeito pelo pertencimento de cada criatura na face da Terra. E aqui eu chamo por alguns dos seus nomes. Hecate Brimo, raivosa, terrível, que venha com seu movimento, que venha com a sua fúria e retire da nossa vida tudo aquilo que não nos convém. Venha e retire. Mostra-nos o seu poder e a sua força. Hecate Cleidoscos, a Senhora das Chaves, que abra a nossa vida com suas chaves, que abra os nossos caminhos, que abra o caminho de cada um de nós, cada um que está sentindo que as suas portas estão fechadas nesse momento. Ó Mãe, abra os caminhos, abra as forças, abra as portas e também abra o caminho para que Adrienne, Luciane Eufrazino faça amanhã esse ritual com a sua bênção, com a sua força e consiga quebrar tudo que for necessário de ser quebrado. Soteira, protetor e guardiã, guarda-nos. Guarda o meu amor que foi viajar. E guarda a casa de cada um de nós. Auxilia-nos, guardiã, auxilia-nos. Enódia, auxilia-nos em cada um dos nossos caminhos e das nossas encruzilhadas. Auxilia-nos, Enódia. Borboroforba, aqui entrego os seus ossos. Peço a transformação, a transmutação e a influência para que possamos mudar, transmutar, sermos auxiliados na função de cada um. Einália, Senhora da casa do meu pai, Senhora da minha genealogia, Senhora que eu cruzei os mares para conhecer, dar-nos toda a prosperidade que eu vi no oceano da ilha do meu pai. Traduz para todos nós a beleza de nunca faltar água, do bom vinho, do bom mel, da boa produção. Traga-nos toda a prosperidade e nada. Traga-nos.
pela minha ancestralidade, eu me curvo perante o Pai. Obrigado por me fazer descendente da sua terra, do seu vulcão, das suas profundezas, do seu mar e da sua beleza em nada. Pai Ônios, novamente, cura, transfere, auxilia, retira toda doença de cada uma dessas pessoas. Cura também nossas feridas emocionais. Transfere, libera, cura nossas limitações. Cura nossas crenças limitantes. Cura aquilo que impede os seus filhos de andar. Anassa Enerói, Senhora dos Espíritos, recolha e coloque em ordem. Recolha e coloque em ordem. Recolha e coloque em ordem. Retira tudo que pode ser retirado. E novamente, pedindo apoio para o ritual de amanhã. O Adriano vai fazer lá e eu vou fazer aqui, conforme o seu chamado, fazendo uma ancoragem para que ele consiga lidar com a energia de todas essas pessoas. Fósforos, ilumina nosso caminho. Não deixe sua chama se apagar. Auxilia-nos, traga sabedoria e traga-nos sempre a oportunidade de poder cultuá-la agora e sempre. E novamente, pela simbologia do ar, amanhã hei de compartilhar toda a minha prosperidade, a prosperidade do grupo, a prosperidade dos participantes, com aqueles que menos têm. Porque nós reconhecemos que nós estamos em uma sociedade, em um grupo e unidos, e que nenhuma pessoa deveria ser desprivilegiada. Peço novamente, Mãe, que nos auxilie com a sua limpeza, com o seu poder e com a sua força. E agradeço novamente por pertencer a uma linhagem espiritual e uma linhagem física que se dedica à sua continuidade. Assim seja. Nossa Mãe Hecate. Muito obrigado por cada um que participou, cada um que colocou o seu nome. Como eu disse, eu não costumo, eu costumo só fotografar, eu não costumo filmar, eu não costumo divulgar. Faz eu me lembrar muito do meu pai, faz eu me lembrar muito da Itália, faz eu me lembrar muito da Sicília, de Palermo, do Etna, do vulcão. Faz eu me lembrar muito dessa grandeza, porque
Hecate, ela é uma deusa que ela conquistou o mundo, conquistou Grécia, conquistou Roma. A origem dela é uma origem turca. Mas quando ela encontra ali em seu caminho a Grécia, ela se estabiliza, em Roma ela se espalha, e na verdade você vai encontrar cultuadores de Hecate, a princípio na Europa e depois espalhados por todo o mundo. Muito obrigado. Aqui o Adrien está falando alguma coisa? Ô, meu amor. Obrigado você. Novamente, amanhã ele vai fazer um ritual. Esse ritual, ele é tenso, há uma grande coragem nele. Eu sei que ele é um bruxo fenomenal, mas aqui no mesmo horário eu vou estar conectada com ele, eu vou estar com um pensamento nele, eu vou estar fazendo essa ancoragem. E é isso, gente. É isso. E amanhã também, assim, eu vou fazer a minha tradicional distribuição de alimentos, porque tradicionalmente você faria o quê? Um banquete para os deuses, mas os deuses não comem. É uma simbologia. E os pobres comem. E, infelizmente, aqui em São Paulo, há muitos. Então, amanhã de manhã eu começo esse trabalho, eu acordo de manhã, eu compro garrafas de água. Por que água? Porque antes eu pensava que bastava da comida. E uma vez eu vi uma entrevista falando que eles passam mais sede do que fome, que a gente não imagina, que o que eles precisam é se hidratar. Então, eu vou fazer a distribuição, sempre distribuo uma garrafa d'água, uma fruta e um lanche fechado. Por que fechado, gente? Antes eu fazia, eu pegava e comprava pão, comprava frios e fazia. Depois de uma época política nebulosa, eles começaram a não querer o lanche se não tivesse fechado, porque muita gente estava envenenando, colocando chumbinho, colocando caco de vidro em alimentação e dando para os pobres, gente. Olha que situação. Então, novamente, eu quero lembrar vocês o que o alho lembra, gente. É um só, mas é um grupo. Nós somos seres familiares. Nós somos seres sociais. Nós pertencemos. E cada um de nós que pertence e que tem um pouco mais, pode dar àquele que pertence e tem um pouco menos. Porque quando você faz isso, você auxilia todo o entorno. Você promove a vida. Você promove a vida. E às vezes os deuses antigos, eles são colocados promovendo só a morte. E hoje é um dia que a gente pede limpeza. Mas Hecate também é uma deusa de prosperidade, é uma deusa de maternidade, é uma deusa de família, é uma deusa de sociedade. Então, amanhã é isso que nós vamos procurar. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Eu estou um pouquinho emocionada hoje, por causa de outras coisas também. E eu agradeço a beleza da participação de vocês. E uma boa noite.